Mbemba News. Hoje é terça-feira, 30 de janeiro de 2024. O mês está aí a terminar, daqui a nada todo mundo tem os seus salários nas contas e vamos parar, então vamos parar de reclamar sobre o janeiro. Hoje voltamos com o nosso espaço Conversas com, e hoje o nosso convidado é Arnaldo Tadeu, ele que é consultor imobiliário e também especialista em assuntos e negócios imobiliários e também é o CEO da Impac Imobiliário e Academia Impac. Um jovem empreendedor, um jovem do AMBO Cidade Vida, um jovem que está querendo mostrar aos outros jovens que é possível empreender independentemente de todas as dificuldades. Arnaldo Tadeu, muito boa tarde, bem-vindo ao Mbemba News. Boa tarde, Vando. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham às 6 horas na transmissão da Mbemba News nesta terça-feira, 30 de janeiro. Certamente. Então, CEO, vamos começar por aí. Como é que surge a ideia de criar esse projeto Impac Imobiliário? Né? Acho que começou por aí antes de partir para a Academia Impac. Como é que surge essa ideia, uma vez que nós sabemos que acho que é um produto que o AMBO ainda não ligava muito, né? Quando é que surgiu o projeto? Como é que surgiu? Conta-nos tudo, por favor. Certo. A Impac Imobiliária surgiu na ideia, neste caso, que eu tive quando comecei a trabalhar para uma agência porventura imobiliária, né? Neste caso no ano de 2015 a 2016, e neste caso quando eu fui contratado pela empresa, então até inclusive foi o meu primeiro emprego e pronto, eu comecei a me destacar, só que esta mesma empresa fecha. Depois dessa empresa ter fechado, então eu criei uma paixão quanto aos negócios neste ramo e ali fui aperfeiçoando aquilo que são os meus conhecimentos no campo imobiliário. Dali que, pronto, eu vi que o mercado é informal. Então, naquela altura, quando eu comecei, existia apenas intermediários, chamavam intermediários, e até hoje ouço muito dos intermediários, mas poucas vezes nós ouvimos falar sobre consultor imobiliário ou mesmo corretor de imóveis. Então, pronto, dali que nós fomos desenvolvendo as nossas habilidades, fomos à busca de conhecimento e dali decidi me lançar no mercado, não só como de forma particular, mas com aquela visão de poder puxar mais jovens, então decidi abrir uma empresa que é a Impac Imobiliária, que pronto, desde a sua criação eu trabalhei com muitos jovens e até hoje trabalhamos com muitos jovens e desde ali, pronto, depois nós vimos que com a evolução o mercado imobiliário ainda continua a mostrar as suas debilidades quanto à valorização, falta de profissionalismo e dali que isso, a Impac, né, nesse caso, mostrou uma preocupação porque de acordo ao nosso objeto social, nós naturalmente sentimos necessidade de poder abrir um departamento de ensino e formação para esta área, que é, neste caso, a Academia Impac, que neste caso teve a sua... Ou seja, vocês criam primeiro, crias a Impac Imobiliário, né? Depois de ver que as coisas estão a andar, crias a Academia Impac, que é para dar a oportunidade aos outros jovens, né? que também tenham sonho de estar na mesma área que tu. Exato. Quantos jovens já formaste até o momento? Ou já formaram enquanto empresa? Quanto à Academia Impac, nesse caso, desde que nós lançamos a apresentação pública, né? Neste caso nós já formamos 25 a 26 jovens, nesse caso, na província do AMBO, e porventura ainda não lançamos aquilo que é o foco principal da academia. Começamos apenas com os treinamentos. Então, começamos com os treinamentos e neste ano nós vamos dar continuidade. Então, pronto, a ideia mesmo da criação da Academia Impac surgiu com a necessidade de poder formar mais jovens nesta área. Porque nós já percebemos que há muitos jovens que dependem desse mercado, mas que trabalham de forma empírica, trabalham de forma irregular. Que são os intermediários. Que são os intermediários, exatamente. Não sabem que isso é uma profissão, não sabem que tem
uma legislação e que devem trabalhar, neste caso, de forma regular, né, de forma regulamentada, e, bem, então, de forma a valorizar essas pessoas que dependem, não só jovens, também tem muitos adultos que já têm muito mais anos que eu, nesse caso, nesta área, e nós estamos preocupados com a formação destes jovens e nós queremos despertar, né, o conhecimento que nós temos para eles. Uma vez que nós sabemos que acho que já não é só por vocês, né? Também pela província. Vocês já procuraram, por exemplo, bater a porta por exemplo, do governo provincial do Ambo para que tenham o apoio necessário? Bem, a IMPAC, de forma geral, né, no âmbito das suas competências e daquilo que são os seus objetivos, nós temos lançado os programas que visam a promover o desenvolvimento e a valorização do mercado imobiliário. O ano passado nós lançamos o projeto FNI, que é a Feira de Negócios Imobiliários, na qual este projeto nos trouxe bastante oportunidade, porque nós tivemos parceria e contato com muitas instituições, tanto públicas e privadas, inclusive chegamos até ao gabinete da Sua Excelência Governadora da Província do Ambo, e que desde já fomos muito bem recebidos, muito bem atendidos. E dizer que, pronto, o governo está interessado em trabalhar com os jovens que, neste caso, têm a visão de crescer. O que falta apenas é incentivo, porque neste caso nós lançamos a FNI, tivemos oportunidades, e agora basta, é só a IMPAC, nesse caso, fazer a sua parte, né? Dando oportunidade a estes projetos para, então, assim, despertar mais daquilo que são as nossas identidades. Certamente. Há quem se calhar não entende esse mercado imobiliário. Para aquelas pessoas, para aqueles mais leigos na matéria, assim, uma linguagem mais terra a terra. Por exemplo, se ele quiser arrendar uma casa, pode falar com vocês. Vocês arranjam a casa para essa pessoa, né? Bem, certo, certo. De forma geral, o corretor de imóveis e as agências imobiliárias trabalham na mediação imobiliária de compra, venda, arrendamentos e permutas de imóveis. Mas a competência dessas entidades, desses profissionais, não fica simplesmente por ali. Daí que é importante primar pelo conhecimento, pela formação nesta área, porque há muitos jovens que simplesmente vivem da mediação imobiliária. E neste caso nós, no nosso leque de serviços, nós prestamos esse serviço de mediação imobiliária para aqueles que têm interesse em comprar, vender, arrendar imóveis ou permutar, podem vir às nossas instalações. Nós estamos localizados na Cidade Alta, dentro das instalações do CLES, e Favo número 1, ao lado direito. Nós estamos lá, e para aqueles que querem, de forma regular, legalizar, querem regularizar os seus imóveis, também temos esse serviço no nosso escritório, e a avaliação imobiliária também, né? Porque nós somos especialistas e temos profissionais credenciados pela CMC, que neste caso prestam serviço, nós prestamos nesse caso serviço de avaliação para aquelas entidades ou particulares que desejam pedir um crédito bancário, ou para aqueles que querem saber quanto está a valer os seus imóveis no mercado imobiliário. Então, por quê? Porque muitos colocam os seus imóveis com um preço muito exagerado. Então é necessário um parecer técnico, né, do especialista para editar o preço real daquele imóvel. E também, pronto, daqueles que metem os seus imóveis a um preço muito baixo, achando que vale pouco. Então, como descobrir isso? Como descobrir se o teu imóvel vale muito ou pouco? Só o especialista tem essa competência. Então, dali que nós estamos, são os principais serviços que nós vemos divulgando. E pronto, além desse, temos outros serviços. Então, para aqueles interessados em procurar serviços no setor imobiliário de forma especializada, então nos aproximamos a procurar IMPAC Imobiliária, que estamos sempre abertos para servir. Muito bem. Ou seja, se eu estiver nesse momento a vender a minha casa, eu falo com vocês, vocês me ajudam. Por exemplo, Lavani, essa casa vale 5 milhões. Exato. Dos 5 milhões, nós vamos te dar 4 milhões e 500, nós ficamos com 500. Certo? Não, nem até ali.
Ainda bem que chegou até nesse ponto. Uhum. Bem, quando um prometente vendedor chega até nossas instalações, com o interesse de poder vender o seu imóvel e pretende a nossa ajuda para a comercialização, deve ter em conta que, pronto, nós primeiramente trabalhamos de forma regulamentada, mas temos que ter um vínculo contratual. Tendo um contrato, e esse contrato, nosso contrato é estabelecido naquilo que diz respeito à legislação imobiliária. Então, e muitos fazem muita confusão, muitos acham que, pronto, muitos proprietários dizem que não, estou a vender a minha casa, vou dou X mil ou dou X% para a prestação do vosso serviço. Mas esquece que nós temos uma legislação, né? Nós temos uma lei que nos protege, uma lei que é a lei da mediação imobiliária, que dita qual é a percentagem que os prometentes ou pelos solicitantes, que os solicitantes devem pagar para estes profissionais ou para estas agências. Por exemplo, se o Vando tiver uma casa e quer vender as nossas instalações, nós naturalmente vamos negociar. A negociação, neste caso, os honorários pagos pela mediação imobiliária são 10%. Que é pela legislação. A nossa legislação estabelece isso. Quer dizer, se eu vender a 100 milhões, você tem 10 milhões. 10 milhões de kwanzas. Exatamente. São 10% da negociação e muitos fazem muita confusão no que diz respeito a quem paga esse profissional. Muitos dizem não. Sim, porque nós já vimos, por exemplo, vamos lá ver uma coisa. Eu já presenciei situações, por exemplo. Exato. Vai lá, o intermediário arranjou a casa. Vai lá, 1 ano 600 mil, falo da realidade da nossa centralidade da Cala. Certo. Já sabemos que 10% de 600 mil são 60 mil kwanzas. Exato. E o senhor, e a pessoa que entrou na casa diz, olha, eu não vou vos pagar 60 mil, eu não pago, eu já paguei ao dono de casa 600, não vou dar, você me ajudando. Exato. E infelizmente as pessoas não têm como recorrer, porque há quem defenda que é ilegal, esses 10%. Mas com o impacto é diferente, porque você é uma empresa legalizada. Exato. Além de legalizada, sim, a IMPAC neste caso não trabalha nesses modos. Além de sermos uma empresa legal, nós trabalhamos de forma profissional e trabalhamos naquilo que diz, aquilo que espelha a nossa lei de mediação imobiliária. Vamos lá, muitos caem nesta inocência por não se capacitarem, muitos intermediários. Né? Daí vem a Academia Impact. Exatamente, daí vem a Academia Impact para poder formar e capacitar esses profissionais. Por quê? Porque temos uma lei que dita a percentagem, as responsabilidades que cada uma das partes tende a cumprir. Neste caso, a lei diz que aquele que for o primeiro solicitante é quem paga os honorários do profissional. Isso quer dizer, se o proprietário do imóvel for o primeiro solicitante, ele paga a minha comissão, os meus honorários. Se for o cliente comprador ou inquilino, nesse caso, ele é quem paga, porque eu vou prestar um serviço para ele. Vamos lá ver. O Vando tem uma casa, mas o Vando não solicitou um serviço. E eu chego como cliente e digo ao Vando, tem um cliente para a sua casa e para mim poder te passar esse cliente vai me dar X%. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Então, se o cliente comprador é quem me solicitou primeiro, então ele tem que ter em conta de que eu vou trabalhar arduamente para então assim poder prestar o melhor serviço para ele e poder, nesse caso, satisfazer as suas necessidades. Então, é o primeiro solicitante. E os intermediários não têm isso. E quando o intermediário não tem esta informação, quando ele não tem essa capacidade de negociar com os proprietários, então o mercado vai sempre mostrando essa desvalorização. Então, para haver valorização do mercado, os próprios profissionais dessa área que devem se profissionalizar para então assim ganharem credibilidade por parte daqueles que solicitam os vossos serviços. Então, nós temos apelado muito isto aos intermediários da província do Luanda e nós somos uma empresa que trabalha, estamos abertos a parcerias, assessoria, tanto para aqueles que têm visão de poder abrir uma empresa, têm visão de crescer no campo imobiliário, nós estamos abertos para este tipo de parcerias, é só consultar as nossas instalações.
Sim, senhor. Arnaldo Tadeu, muito obrigado. Certo. E com certeza que agora com essa nova parceria que vai surgir entre a Umbemba e também a Impact Imobiliário, nós estaremos aqui mais vezes. E para aqueles que quiserem solicitar vossos serviços, qual é a vossa localização, qual é o contacto disponível para que então possam também aderir àqueles que são vossos serviços. Exato. Só para dizer que, pronto, a Impact está sediada na cidade de Luanda, né? Na cidade alta, por trás do Hospital Central, nas instalações do CLES. Neste caso também temos representantes tanto Luanda, Benguela, Bié e Huila. Então podem, nesse caso, contactar o serviço da Impact Imobiliária, tanto da Academia Impact, pelos números telefônicos 943 10 16 11 e o 934 17 20 22. Ou pelo e-mail da Impact Imobiliária, que é geralimpact@gmail.com. geralimpactimóvel@gmail.com e da Academia Impact, que é academiaimpact@gmail.com. Muito bem. Muito obrigado a todos que acompanharam.